presidente, eu trouxe um presentinho pra lá, mas o pessoal não deixou. Lê depois, tá? Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Vamos contar sobre o pronunciamento de ontem, é isso? Isso. Então posso começar a falar? Por favor. Tá. Vamos lá. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. São verdadeiros donos dos seus estados e municípios, proibindo tráfico de pessoas, proibindo tráfico de rodovias, fechando empresas, fechando comércio. Bem, nós temos aproximadamente 38 milhões de autônomos no Brasil. Uma parte considerável destes não estão ganhando seu salário. Salário não, né? Não estão tendo seu ganha-pão. O que tinha na geladeira em casa praticamente já acabou. Não tem renda e tem família. É uma massa considerável de cidadãos trabalhadores. Vamos lá para o CLT. As empresas não estão produzindo nada. Zero. Até o Mandetta disse que uma empresa que fabrica oxigênio no Brasil não tinha como mandar oxigênio para os hospitais. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT, não tem como pagar. Mas avante um pouquinho, se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí. Nossa cara, o caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar. Preservar os idosos. Preservar aqueles que têm problema de saúde. Mas nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil. Da minha parte, eu me exponho porque eu quero levar à população a mensagem de paz, tranquilidade, serenidade. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocie uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, ouvi um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. Obviamente, é um país bem mais poderoso do que nós. É um país que tem uma cultura diferente, uma educação diferente da nossa. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje, reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém, mas outros vírus mataram muito mais do que esse, então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e se nós não fizermos aqui, será o caos, será o fim dos Estados Unidos e fim do Brasil. Ele já anunciou via FDA, né, a sua Anvisa de lá, a liberação para alguns casos da cloroquina, esse remédio que nós temos aqui, produzidos por empresas farmacêuticas e também por laboratórios químico-farmacêuticos do Exército e da Aeronáutica. É a maneira de enfrentar isso daí. Eu apelo a você da imprensa, estou vendo aqui que estou apoiando direto, não estou preocupado com a minha popularidade. Eu tenho uma missão de 4 anos, se vai ser 8, a gente vai ver em 22.
Deus e o povo vão decidir. Nós temos que tomar decisões nesses momentos difíceis. Não é eu procurar a mídia e ter um discurso de calamidade, né, de histeria, como se eu fosse o pai de todos os brasileiros. Eu sou o pai, entre aspas, para conduzir o destino do Brasil. Mas ser o paizão, o papaizão de todos. Não, eu tenho que seguir João 8,32. A verdade acima de tudo. Alguns poucos governadores, não são todos, especial Rio e São Paulo, estão fazendo uma demagogia barata em cima disso, para esconder outros problemas. Se colocam junto à mídia como salvadores da pátria, como o Messias que vai salvar os seus estados e o Brasil do caos. Fazem política o tempo todo. Não é esse o caminho que o Brasil deve seguir. Povo brasileiro, esqueça se você não gosta de mim. Olha a realidade. Faltou falar, quando eu falei de autônomos e do pessoal CLT, acho que não falei do servidor. Vai faltar dinheiro para servidor também. O caos está aí. Brasileiros, acordem para a realidade. Não temos eleições gerais esse ano. Tem para prefeito e vereador que eu estou fora dela. Se nós não acordarmos para a realidade, daqui a uns poucos dias, deixo bem claro, poucos dias, poderá ser tarde demais. Presidente, o próprio... Não adianta governador depois vir pedir GLO para mim, porque não teremos gente o suficiente para conter o caos que, infelizmente, já aparece no horizonte. Mais uma coisa? O senhor falou agora de possível saída da normalidade democrática, inclusive. Você vai entrar em discurso... Não, o senhor falou, Sai porque o caos faz com que a esquerda aproveite no momento para chegar ao poder. Não é da minha parte, não. Uma outra tranquilo. questão. O senhor fala em reabrir o comércio, falou ontem na volta das escolas e, ao mesmo tempo, preservar os grupos de risco. Como se faz isso na prática? A gente queria entender. O isolamento tem horizontal, que estão fazendo aqui, né? E tem o vertical. É o vertical. Você peguei um vídeo agora do Japão, todo mundo na normalidade. Você tem que pegar o idoso e isolá-lo. Tá com hotéis ou em casa. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa. Não quer que eu contrate uma pessoa para cuidar de cada idoso, é impossível. Eu não sei a massa de idosos, tem no Brasil são alguns A milhões. expectativa do senhor para a reunião agora com os governadores? Presidente. Olha, o que eu vou tratar com eles vai ser a questão das medidas econômicas. É a dívida dos estados que por 6 meses não vão pagar, é um dinheiro para a saúde. Tá? Essas questões econômicas, basicamente, que vai ser tratado lá. Presidente, o senhor usou como exemplo os Estados Unidos e o comportamento parece bastante semelhante lá no Brasil e aqui. Nos últimos 10 dias, as mortes lá nos Estados Unidos pularam para mais de 600. A expectativa é de que isso aconteça de fato aqui no Brasil também. Já são agora 46 confirmados ontem. O que o senhor tem a dizer às famílias dessas pessoas que morreram depois do seu pronunciamento de ontem? Eu gostaria, né? Ninguém quer que ninguém morra. Se as pessoas tivessem pego o HN1, iriam morrer também. Tá? Essas pessoas, como você vê, nos Estados Unidos, outros países, as pessoas têm uma média de idade na casa dos 80 anos. São pessoas que têm comorbidades, têm 1, 2, 3 outras doenças. Está lá no certidão de óbito, 3, 4 pré-existentes, né? E tem coronavírus. O pessoal pega, morreu de coronavírus. Olha, quem está são, tá? O risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. E agora, o mal, né, que teremos depois com esse tipo de tratamento, isolamento horizontal, tá, será muito maior do que vem acontecendo com o vírus no momento. É só uma coisa de realidade. Alguém acha que dá para ter 0 morte? Tem essas pessoas, se não tivesse acometido o vírus, também teriam morrido. Te lamenta. Presidente. Tá, ninguém quer enterrar o ente teu querido, ninguém quer. A minha mãe vai fazer daqui a pouquinho 93 anos. Tá magrinha, tá? Tem seus problemas. Ela tá numa situação bastante complicada. Qualquer coisinha que der nela, uma gripe qualquer, ela pode ser fatal. Lamento. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes, presidente, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil?
Sim, porque se for 1% da população que pegar e fizer o cálculo, Olha, a projeção... no mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. Ele deve ter Tá? adivinhação. 200 mil. Eu vi um site de esquerda falar que eu sou responsável por... Seria responsável por 498.632 pessoas. Tá? Temos que tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror, meu Deus do céu. Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele. É igual a chuva, se chover, você vai ter que enfrentar, pô. Como sem guarda-chuva. Presidente, o próprio presidente Trump, ele colocou que gostaria de abrir o país até a Páscoa, 12 de abril. O senhor não acha que está tomando uma medida, inclusive, mais radical do que o presidente Trump defendeu? Porque o Trump está para abrir a partir de hoje. É que Ele falou Páscoa, que gostaria Páscoa, 12 de abril, presidente. Tudo bem, o vírus se espalhou num país numa data diferente, como na China começou lá, na verdade, em novembro, né? Daí o resto, realidade do Brasil. Temos aí a cloroquina, tenho tido relatos de pessoas que entram em contato comigo que está sendo eficiente, 100% eficiente, mais ainda, né? Lógico que tem que ver a dosagem. A dosagem do remédio é importante. Tá? Nós não podemos deixar aqui, tem aqui uns brasileiros do meu lado aqui, tá? Não sei se tem... Vai perguntar para... A voz do povo está aqui, ó. Tá? Desemprego em massa, tá? O caos está vindo aí. Não tem... O abastecimento já começa a se fazer presente. Olha a greve dos caminhoneiros. Já tem fila nos Tá? postos. Tá? Já tem fila. Os caminhoneiros. Recebo vídeo de muitos caminhoneiros mostrando a pista. Não tem restaurante aberto para eles. Tem cidade que não entra carro com placa de outra cidade. Olha que ponto nós chegamos. Hã? Ocidental. Teresópolis. Peguei Búzios agora. Está proibido entrar carro de outra placa. Búzios vive praticamente de turismo. Presidente, o STF autorizou que os governos voltem a intervir nas estradas, portos e aeroportos. Você gostaria de comentar? Olha só, eu baixei o decreto dizendo que o Espaço Aéreo Federal, a Estrada Federal é comigo também. Eu desconheço essa decisão do Supremo que você falou aí, tá? Desculpa aqui. Tá, o Supremo é importante para decidir com bastante tranquilidade essas questões. Eu espero que o Brasil volte à normalidade, encare o vírus, tá? Até como se fosse uma guerra, mas em situação de igualdade, em pé. Se nós nos acovardarmos, for para discurso fácil, todo mundo em casa, vai ser o caos. Ninguém vai produzir mais nada, desemprego está aí, a geladeira vai acabar, né? Vai acabar o que tem na geladeira, ninguém produzir mais nada, ninguém vai conseguir pagar conta. Fiquei sabendo de um governador que está liberado para pagar conta de energia elétrica no teu estado. Olha que ponto nós chegamos. Presidente, o senhor ou o Ministério da Saúde vão recomendar ou determinar o isolamento vertical que o senhor defendeu há pouco? Conversei por alto com o Mandetta hoje, hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do A Ministério? orientação vai ser o vertical daqui para frente. Os dois e vou conversar com ele e tomar a decisão. Presidente, não escreva que já decidi não. Vou conversar com o Mandetta sobre essa situação. É faticamente possível isolar só a população de risco, presidente? Cara, você tem que isolar que você pode, pô. Tá todo mundo isolado. Pô, cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar tudo nas costas do poder público. Aqui não é uma ditadura, porque é democracia, pô. A família em primeiro lugar. Esse foi o discurso que me elegeu, inclusive. O responsável por seu jogo, a minha mãe de 92 anos, são seus meia dúzia filhos. Nós que somos responsáveis pela minha mãe no momento. Tá? Em último lugar, se não tiver ninguém, daí um asilo, um estado, seja quem for. É idosos, o que entraria? Idosos que têm comorbidades. É mais de duas ou mais doenças. Presidente, o senhor foi acusado no discurso de ontem de ter adotado um discurso irresponsável por contrariar a orientação médica, a Organização Mundial da Saúde. O senhor foi criticado por parlamentares, o próprio presidente do Senado se manifestou. O senhor a fazer aquele discurso? Eu fiz sozinho. Vocês inventaram o gabinete do ódio e fez o discurso. Eu que fiz o discurso. Tá aí. Eu que escrevi o discurso. Não se aconselhou eu sou responsável pelos meus atos. Você é criticado por quem? Por quem nunca fez nada pelo Brasil? Estou muito feliz com as críticas. O senhor considera que o presidente do Senado nunca fez nada pelo Brasil, presidente? Uma última questão, por favor. A Academia Nacional aqui da Política está fechada.
fechada. Não tinha nenhum caso aqui em Brasília. Eles já fecharam ela. O jovem não tem esse problema. Pois Você é. pode ter aí, você tá jovem ainda, você pode ter, nem vai sentir. Pois é. Ó, aqui, ó, tá do meu lado aqui, ó. Ó o Major aqui. Responda, Major. Agora sou o presidente da República, teu chefe. Sentiu alguma coisa? Não, senhor presidente. Nada. Ficou em casa o tempo todo? Fiquei em casa os 14 dias, não senti nada. Sentiu nada, né? Presidente, Não tem problema. Não tem problema. o senhor comenta a crítica do presidente Davi Alcolumbre, do Senado. Não critico, não. E do presidente da Câmara. É o direito deles, mas se eu falo contra eles, é uma crise institucional. Então eu não vou O falar senhor nada. teme agora se É solução, quero solução. Presidente, o senhor falou Gostaria de cooperação. conversar com... Vou ligar pro Davi hoje, tem que ele tá confinado aí, o Davi, né? Tá com problema aí. Vou ligar pra ele. Presidente, conversa Tá com com o ministro Covid-19, Moura, presidente. tem possibilidade de continuar esse curso lá. Porque policial tem que estar trabalhando. Policial aluno é de açúcar. Vamos acertar aí, vou ligar pra ele. Boa ideia. Os dois nomes que o HFA omitiu são do governo, presidente. O HFA omitiu 2 nomes na lista que mandou para a Justiça do DF, que são membros do governo. Ah, não sei, rapaz. Que omitiu? Tá acusando a HFA de mentir, rapaz? Não, omitiu. Ah, Informou 15 nomes de 17. Você acha que eu tô escondendo alguma coisa? O senhor Tá na pretende lei, mostrar o Tá exame? na lei que esses laudos é segredo. Tá na lei que eu te mandarei, eu te mandarei pra você aqui. Respeita a lei, pô. Mas houve uma decisão judicial, Não, presidente. obrigado a revelar, citar o nome. Presidente, o senhor falou em cooperação anteontem com os governadores. Como é possível fazer cooperação se o senhor acusa de demagogia? Alguns governadores estão fazendo demagogia. O senhor vai falar isso pro governador Dori Witzel? Mas assim, lembra de fica firme.